Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente e vibrando amorosamente por nossa família, por todos que sofrem, passando pela prova da doença, pelos que se encontram nos hospitais, nas ruas e por aqueles que se encontram em aflição. Que Deus, nosso Pai, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja. Hoje estudaremos o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. O item é o 2, o egoísmo. E aí ele nos diz o seguinte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" Disse mesmo aos judeus: "Esse homem é justo? Que querereis crucificá-lo?" E, no entanto, deixa-o que leve ao suplício. É esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. E continuando a mensagem de Pascal, 1862, ele nos fala: se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada, mas para isso seria necessário que vos esforçais, no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava aqueles que o procuravam, fosse quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria. Envergonhado ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo em vós mesmos.
Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança, com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas. Essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições são calçadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. E o que vem a ser o egoísmo? E aí tem um texto no livro Encontro de Paz, na obra psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, que ele nos diz o seguinte: egoísmo é a herança evidente de nossa antiga animalidade por toda parte. Ainda vemos o egoísmo a reportar em toda a extensão do mundo. O egoísmo. Em família é exclusivismo do sangue. E onde é que está o amor ao próximo, não é? A nossa família universal, sendo que somos todos irmãos perante a Deus. Então é um erro, né? Temos egoísmo e restringimos o bem só à nossa família e não estender a todos. E continuando, ele nos diz: no lar é o narcisismo doméstico, na oficina de trabalho é o despeito, na propriedade transitória é a ambição de posse desnecessária, a ostentação. Na cultura da inteligência é a vaidade intelectual, na ignorância é a agressividade, na riqueza amoedada é o espírito de usura, na pobreza é a inveja destrutiva, na madureza é o azedume, na mocidade é a ingratidão, no ateísmo é a impiedade, na fé religiosa é a intolerância, na alegria é o excesso, na tristeza é o isolamento, nos fortes é a tirania, nos fracos é a astúcia, na afetividade é o ciúme e na dor é o desespero. No mimetismo que lhe é próprio, usa em todos os setores as mais diversas máscaras, e qual o joio que abafa o trigo, comparece igualmente nos corações que a luz já infelicite, em forma de cólera, irritação, desânimo e secura. Se desejamos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo e aprendendo a ceder de nós mesmos, entre humildade e o sacrifício, no bem de todos. Conquistaremos com Cristo a plenitude do amor, que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna. E para complementarmos a nossa leitura, vamos voltar ao livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, que ela faz uma releitura desse capítulo 11, o item 11, o egoísmo, né? E nos diz o seguinte: tratai todos os irmãos, todos os homens, como querereis que eles vos tratem. Está em Lucas, versículo 6:31. O egoísmo é a úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Remanescente do primarismo que lhe é dominante, responde por incontáveis males que afligem, assim como a sociedade, dificultando o progresso que é a fatalidade inevitável. A terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, aplicando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. Sabe disfarçar-se
de variadas maneiras, justificando-se com habilidade a fim de prosseguir com agentes de destruição dos bens da vida. Uma atitude de firmeza ante os objetivos morais a serem conquistados deve caracterizar todo aquele que pretende evoluir, libertando-se desse inclemente algoz que permanece devorando ideais e submetendo as massas ao seu talante infeliz. O homem Jesus enfrentou-o em toda a sua trajetória e soube freá-lo nas suas investidas de orgulho ferido e de inveja sistemática, de pessimismo, de presunção descabida. Nele encontramos um exemplo máximo de altruísmo afetuoso, mas não serviu, em razão do seu sentimento equilibrado. Harmônico à luz da psicologia profunda, tudo em Jesus é exemplo equilibrado e de sabedoria. Portador de uma forma diferenciada de agir, era sempre genuíno, profundo e livre de qualquer injunção que lhe maculasse a conduta. Todas as suas ações eram altruístas, mesmo que ameaçando a sua existência, segura na forma de apresentar-se, na maneira de realizar o que deveria. Decidido, não se permitia qualquer tipo de hesitação ou de conformidade com o estabelecido, procurando demonstrar o sentido exato e o significativo da existência terrena. No seu sentimento não existia lugar para ciúme ou disputa, para suscetibilidade ou ressentimento, porquanto, humanizando-se, não abdicava da sua procedência espiritual superior, identificando em todas as criaturas a semelhança inicial que as torna dignas e credores de consideração e amor em todas as circunstâncias. Ainda do ponto de vista da psicologia, o homem Jesus rompeu com um fator denominado alucinação masculina, não se firmando somente nesse lado positivo da sua condição terrena, tampouco fixando-se a alucinação feminina da fragilidade e da emotividade desordenada da mulher, de então tornando-se o ser fundamental, total e irretocável do pensamento histórico. Esse sentimento harmônico, Deus, que equivale à procedência, foi sua característica essencial, que se nos apresenta como a única forma de poder entender-se o homem Jesus, o Filho de Deus, jamais deificado na sua humanidade, pois que se assim o fora, lhe tiraria toda a grandeza, eloquência do ministério, colocando-o acima das injunções convencionais e próprias de todos os seres com os quais conviveu e orientou, propondo-lhes o reino dos céus, que afirmava encontrar-se no próprio coração, simbolicamente na área do sentimento. Uma introspecção, uma busca pela nossa essência, o que realmente somos. Jesus o demonstrou quando afirmou que são bem-aventurados os puros de coração, exaltando a faculdade de amar e de ser altruísta a todo aquele que se lhes acerca. Ele não se misturava ao coletivo, embora estivesse nas massas, evitando sempre o condicionamento da cultura da época e suas existências absurdas, quão mesquinhas. Ele inaugurou um modo de viver, uma nova psicologia de comportamento, uma diferente experiência de compreensão da vida. Jamais se apegou a qualquer coisa, valor terrestres, projeções sociais e políticas que são peculiares à natureza humana em determinado estágio de evolução.
e que constituísse infantilidade moral, espiritual, compatível com as exigências do mundo exterior. A sua conduta foi irrepreensível e a sua alegria de servir ao Pai através dos seus irmãos demonstrou o verdadeiro sentido do altruísmo que deve frondejar nos sentimentos gerais. É tão extraordinária a figura psicológica de Jesus que ele não se repetia e não se permitia redundâncias, monotonias, sendo o incansável conquistador de novas experiências iluminativas para os discípulos, utilizando-se de didática, sempre dando exemplos, né? Maiotêntica, sempre encorajando todos ao autocrescimento e tornando-se modelo, sem aparência presunçosa e humilhante, em face da afabilidade e simplicidade com que se conduzia. Sua espontaneidade foi enriquecedora, facultando que todos que se lhe acercassem com naturalidade e confiança, compartilhando do conhecimento de que era dotado, experimentando o conforto moral que dele se irradiava em silêncio ou verbalmente. Toda a sua existência foi uma sinfonia profunda de amor, que se lançava aos extremos da caridade total por identificar no ego das criaturas o adversário soez e extravagante, responsável pelas desídias, pelo inconformismo, pelas ambições desnaturadas que, levadas ao extremo, fomentam as guerras e geram os infortúnios que vêm atravessando os tempos. Enquanto o egoísmo conspira contra a caridade, esta lhe é a terapia eficiente, única, de que se dispõe uma vida para desenvolver os sentimentos de fraternidade e de justiça entre os homens. À medida que o ser humano adquire conhecimento e desenvolve o sentimento de dignificação, o egoísmo cederá passo a passo a uma nova mentalidade psicológica e comportamental, portadora de saúde tanto quanto de enriquecimento emocional, para captar a felicidade a que todos aspiram. Nunca será demasiado esperar-se que esse sentimento de caridade tenha início no imo e se espraie alterando a paisagem terrestre, sem esperar que outrem o faça, o que pode representar um mecanismo de transferência de oportunidade de realização. Quando o homem se impregna no sentimento de amor, sem jaça, naturalmente sintoniza com o psiquismo do homem Jesus, passando a receber-lhe a inspiração, ao tempo em que flui emoções incomuns que se caracterizam pela alegria de viver e de agir. A caridade proporciona segurança social, respeito pela natureza em todas as suas expressões, motivação para uma vida engrandecida. Ela expressa como nenhuma outra proposta transformadora a lei de amor, que é a alma da vida. Em Jesus não há tragicidade, conforme se observa na conduta de outros líderes, de outros homens, porque ele soube converter a dificuldade em fator de elevação, como lição na qual as ocorrências são sempre instrumentos do processo de crescimento para Deus, sejam sob quais formas se apresentem. Igualmente, nunca houve comédia a alegria vulgar com que se pretende justificar a frivolidade egoística. Na sua seriedade pairavam doçura e
jovialidade, configuradas na beleza que exteriorizava, acalmando paixões e orientando vidas. Por isso, recomendou que se tratassem todos os homens como se quereria que eles os tratassem. Faça ao próximo aquilo que você quer para você, né? É essa a mensagem. E para finalizarmos nosso estudo de hoje, trouxe para compartilhar com vocês um texto extraído do livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do capítulo 32, O amor tudo sofre. Tudo sofre. Paulo, Coríntios, versículo 13, 7. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto contenta, injúria e perversidade aparecem todos os dias invocando a aspiração do sentido sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda, abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura, a quem ama a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentamos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. E é assim, meus amigos, é assim o amor de Deus, o grande amor de Deus por nós, seus filhos, que sabe esperar pacientemente o momento de alçarmos voos mais altos, de deixarmos para trás o sentimento de orgulho, o egoísmo e colocarmos em prática o verdadeiro amor, o amor ao próximo, através do exercício da caridade e do sentimento de humildade. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje e o nosso estudo. Fiquem com Deus. Boa noite, meus queridos amigos. Estamos então reunidos aqui mais uma vez para a leitura do nosso livro Diversidade dos Carismas, este livro que nos fala tanto sobre a mediunidade, as técnicas, quais são os fenômenos dela decorrentes. Mas antes de iniciarmos a leitura, vamos ler uma pequena história que tiramos do livro Histórias que Tocam o Coração, do Guilherme Vitor Cordeiro, cujo título é A Mais Bela Flor. E ela começa assim: o bosque estava quase deserto, quando o homem sentou-se para ler embaixo dos longos ramos de um velho carvalho. Estava desiludido da vida, com boas razões para chorar, pois o mundo estava
tentando afundá-lo. E como se já não tivesse razões suficientes para arruinar o seu dia, um garoto chegou, ofegante, cansado de brincar, parou na sua frente, de cabeça baixa, e disse, cheio de alegria: "Veja o que eu encontrei." O homem olhou, desanimado, e percebeu que na sua mão havia uma flor. Que visão lamentável, pensou consigo mesmo. A flor tinha as pétalas caídas, folhas murchas e certamente nenhum perfume. Querendo ver-se livre do garoto e de sua flor, o homem desiludido fingiu um pálido sorriso e se virou para o outro lado. Mas, ao invés de recuar, o garoto sentou-se ao seu lado, levou a flor ao nariz e declarou com estranha surpresa: "O cheiro é ótimo e é bonita também. Por isso a peguei. Tome, é sua." A flor estava morta ou morrendo. Nada de cores vibrantes como laranja, amarelo ou vermelho. Mas ele sabia que tinha que pegá-la, ou o menino jamais sairia dali. Então, estendeu a mão para pegá-la e disse, já um tanto contrafeito: "Ah, era o que eu precisava." Mas, ao invés de colocá-la na mão do homem, ele a segurou no ar sem qualquer razão. E naquela hora, o homem notou, pela primeira vez, que o garoto era cego e que não podia ver o que tinha nas mãos. A voz lhe sumiu na garganta por alguns instantes. Lágrimas quentes rolaram do seu rosto enquanto ele agradecia emocionado por receber flor daquele jardim. O garoto saiu saltitando, feliz, cheirando outra flor que tinha na mão e sumiu no amplo jardim em meio ao arvoredo. Certamente iria consolar outros corações que, embora tenham a visão física, estão cegos para os verdadeiros valores da vida. Agora, o homem já não se sentia mais desanimado, e os pensamentos lhe passavam na mente com serenidade. Perguntava a si mesmo como é que aquele garoto cego poderia ter percebido a sua tristeza ao ponto de aproximar-se com uma flor para lhe oferecer. Concluiu que talvez a sua autopiedade o tivesse impedido de ver a natureza que cantava ao seu redor, dando notícias de esperança e paz, alegria e perfume. E, como Deus é misericordioso, permitiu que um garoto, privado da visão física, o despertasse daquele estado depressivo. E o homem finalmente conseguira ver, através dos olhos de uma criança cega, que o problema não era o mundo, mas ele mesmo. E ainda mergulhado em profundas reflexões, levou aquela feia flor ao nariz e sentiu a fragrância de uma rosa. Muito bem, voltando ao nosso livro, o Diversidades de Carismas, do Hermínio Miranda, na semana passada nós lemos o item 5. E nesta semana vamos ao item 6, cujo título é Espaço e Tempo. Vamos então à leitura. Não há dúvida, porém, de que a grande maioria dos fenômenos de clarividência, especialmente os da chamada itinerante, resulta
do desdobramento do perispírito do sensitivo, o que pode facilmente confundir-se com mediunidade. Ao tempo em que realizei pesquisas com a memória, pude observar que praticamente todas as pessoas que exerciam qualquer forma de mediunidade, regular ou esporadicamente, ofereciam condições satisfatórias para o desdobramento por meio de passes magnéticos, o que é também válido para a hipnose. É lamentável que a ciência, em geral, e a pesquisa psíquica em particular, tenham se mostrado tão obstinadamente relutantes em admitir, ainda que como hipótese de trabalho, a existência de um segundo corpo desdobrável no ser humano, ao qual o Espiritismo propõe chamar de perispírito. Confesso que pessoalmente prefiro o termo psicossoma, proposto por André Luiz e outros, ou seja, corpo psíquico, que aliás figura no capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Os primeiros documentos da codificação entendem o perispírito, como seu nome indica, como um envoltório do espírito. No Livro dos Médiuns, contudo, capítulo 32, encontramos o conceito de que, nos espíritos errantes, o perispírito constitui o corpo fluídico do espírito. Uma vez aceita a realidade desse segundo corpo, fica fácil compreender certos aspectos que, sem essa noção, permanecem obscuros e até misteriosos, quando, ao contrário, resultam de simples operações naturais, regidas por leis óbvias por si mesmas. Seja como for, o fenômeno da clarividência, ou o conjunto de fenômenos conhecido sob esse nome, tem sido intensamente observado. Adolphe Didier foi estudado a sério pelo Dr. Edwin Lee, que dá contas de suas observações em um livro intitulado Magnetismo Animal, segundo informação de Fodor. Outra sensitiva, muito estudada e comentada, foi Adèle Maginot, da qual se ocupou um paciente pesquisador francês por nome Alphonse Cagnanet. Eu nunca me perdoei por ter deixado escapar a oportunidade de adquirir um exemplar da sua obra em vários volumes num sebo carioca. Bem, Adèle desdobrava-se e deslocava-se com a maior facilidade e a grandes distâncias geográficas. E eram tão realistas estas viagens que ela temia pelas feras que porventura pudesse encontrar em suas visitas a regiões infestadas delas. Certa vez, trouxe para o corpo físico queimaduras solares que sofrera numa de suas excursões em espírito, ou melhor, em perispírito, por uma região tropical de intensa insolação. Todo um lado da face, até os ombros, ficou literalmente queimado no corpo físico e de um vermelhão azulado que somente começou a desaparecer 24 horas depois. O calor era tão intenso no local, diz Cagnanet, que não se podia colocar a mão sobre ela. Certo doutor F, não identificado no texto,
magnetizou uma jovem por nome Jane e mandou-a ver o que estava ocorrendo com Eglinton, que era previamente avisado, entre 8 e 10 horas da noite de um determinado dia. A moça foi e descreveu o que estava vendo. Vejo um homem muito gordo, com uma perna de pau e que não tem miolos, ou seja, cérebro. Chama-se Eglinton. Está sentado diante de uma mesa sobre a qual há alguma bebida alcoólica, mas não está bebendo. À primeira vista, estava falando de coisas sem pé nem cabeça, mas isso fez sentido depois que o próprio Eglinton explicou. Ele havia feito um gordo e desengonçado boneco vestido com suas próprias roupas. Em experiências de Pierre Janet com Léonie, a sensitiva desdobrada, disse a Charles Richer que o seu laboratório de pesquisa estava pegando fogo. E estava mesmo, claro, pois ela foi lá e viu. Outro, Robert James Lee, em desdobramento, excursionava pelo futuro e via por antecipação, como experiências que vimos com Regina, os crimes de Jack, o estripador, aqueles que ele ia cometer no dia seguinte com a exata descrição do local. Não são raros os que podem ir ao passado, como também já vimos e lembra Fodor. Esse autor, contudo, prefere considerar tais fenômenos como de psicometria. Ele não explica por que assim entende, mas suponho que seja por consulta a objetos ou talvez contato com os muitos citados registros acásicos de que nos falava Case nas suas leituras. O professor Nandor Fodor lembra que essa faculdade pode e deve ser utilizada em pesquisas históricas, que é um dos meus temas prediletos. Um dos casos citados por Fodor é o da senhora Thompson, que narrou em uma carta publicada pela SPR em 24 de maio de 1900. Esta senhora, sozinha em casa, convocou mentalmente uma pessoa viva a comparecer diante dela naquele momento. Ninguém em especial, mas uma pessoa qualquer. Diz ela que não perdeu a consciência por um momento, ou seja, que não adormeceu, sobre o que eu tenho minhas dúvidas. O certo é que, de repente, sentiu a presença de alguém e, ao abrir os olhos, viu com grande surpresa, por clarividência, naturalmente, diz ela, um amigo seu, o Sr. J.G. Piddington, que lhe contou que acabara de ter um forte desentendimento com alguém cujo nome indicou. A veracidade do evento foi atestada posteriormente. É estranho pensar que alguns pesquisadores do passado tenham tido melhor visão de tais fenômenos do que têm hoje tantos cientistas munidos da mais sofisticada aparelhagem e dispondo de conhecimentos adicionais. Parece mesmo que a verdade se revela melhor àqueles que a entendem com simplicidade ou a enfrentam, melhor dizendo, não porém como simplórios. Decididamente, ela não parece ter grande simpatia para com os orgulhosos e suficientes. Em 1849, por exemplo, escrevia o Dr. Herbert Mayo
eminente professor de medicina na Inglaterra. Acho que a mente de uma pessoa viva, no seu estado normal, está sempre, de certa forma, atuando extraneuronicamente, ou seja, fora do sistema nervoso ou além dos limites físicos da pessoa, e que, no estado lúcido, essa percepção extraneurônica parece estender-se a todos os objetos e pessoas à sua volta. Ou seja, uma parte de nossa atenção, mesmo em estado normal de lucidez, está permanentemente voltada para o ambiente em que nos movimentamos. Conan Doyle, escritor, médico e espírita convicto, achava que o vidente carrega consigo certa atmosfera ectoplásmica que emana de seu próprio corpo e sobre a qual o espírito imprime sua imagem. Algo parecido com isso lemos ainda há pouco no Livro dos Médiuns, quando ficou dito que se combinam fluidos do médium e do espírito para que a manifestação se produza. O mesmo conceito, expresso de maneira diversa, está em André Luiz, que, conforme vimos, informa que os espíritos atuam sobre os raios mentais do medianeiro, a fim de transmitir-lhe quadros e imagens. Interessante, me parece reproduzir aqui, uma observação do Dr. Daniel Frost Comstock, professor do famoso MIT nos Estados Unidos, segundo o qual uma senhora do seu conhecimento, e por ele testada, era dotada de excepcional faixa de visão orgânica, que ia muito além dos limites habituais no extremo violeta do espectro, a partir do ponto onde a vibração luminosa não produz nenhum estímulo na retina normal. Segundo o Dr. Comstock, essa senhora tinha de fato uma visão ultravioleta em um grau que jamais esse pesquisador ouvira falar. Pois é, aqui termina o item 6. Como ainda temos tempo, vamos começar então a leitura do item 7, cujo título é Conclusões. As referências, especulações e casos que tivemos oportunidade de examinar nas páginas precedentes nos levam a algumas conclusões, a que me proponho expor a seguir. Ressalta, entre as primeiras conclusões, a inadequabilidade da palavra clarividência para caracterizar a maioria dos fenômenos que usualmente estão classificados como tal. Em alguns deles, munição, premonição, radiestesia e telepatia, para usarmos a classificação proposta por Richer, nada ocorre que se pareça com visão ou vidência, muito menos visão clara. Embora sem nenhuma precisão científica, o termo clarevidência só deveria ser utilizado para caracterizar os fenômenos de visão à distância no espaço, bem como com os relacionados com o deslocamento ao longo do tempo, ou seja, a ida ao passado ou ao futuro. A segunda é que o fenômeno de clarevidência não ocorre, em princípio, por si mesmo, sendo antes
uma espécie de subproduto de um outro importante fenômeno anímico que é o do desdobramento espiritual. A terceira conclusão é que a clarevidência deve ser entendida como fenômeno anímico, ou seja, uma atividade do espírito encarnado e não uma faculdade mediúnica. A segunda dessas proposições talvez precise de algumas ilustrações para uma boa compreensão do que pretendo dizer, quando proponho o condicionamento da clarevidência ao desdobramento espiritual. Muito bem. Até aqui, então, a nossa leitura. Na próxima semana nós continuaremos aí, a partir desse ponto, não é? A nossa leitura deste livro. Vamos então encerrar o nosso trabalho, elevando os nossos pensamentos ao alto, em agradecimento a esse Pai amoroso pela bênção deste trabalho, ainda que virtualmente possa continuar entre nós. Senhor, obrigado. Obrigado por todos os irmãos que junto conosco comungam desta doutrina e que buscam humildemente, como todos nós, o conhecimento de Tuas divinas leis. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento delas, na busca do entendimento das grandes verdades que aí estão, para que possamos, na medida das nossas capacidades, entendê-las. E encerrando, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livre-nos da prática e do pensamento de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus.